nosso canal no YouTube, Espaço Novo Tempo Piracicaba, e aí você poderá, então, rever os temas anteriores. Nós estamos hoje no terceiro dia da nossa série, baseada no livro de Mateus, no capítulo 11. E o personagem que está se contrapondo aqui é João Batista com a declaração de Jesus. Tá bom? Que bom que você está aí de perto, de longe, seja muito bem-vindo e que Papai do Céu possa nos abençoar grandemente. Deixa eu fazer uma oração com vocês para que nós comecemos agora o estudo da Bíblia. Já pegou a sua Bíblia? Já pegou a sua Bíblia? Pegue aí a sua Bíblia, tenha a sua Bíblia na mão, você e a sua família, ou você que talvez esteja sozinho agora, mas pegue a sua Bíblia no seu aplicativo, porque é muito importante a gente ter a Bíblia na mão para confirmar as coisas que nós temos falado. Tá bom? Pegou a sua Bíblia? Pegou a sua Bíblia? Vamos então fazer uma oração. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome por estarmos reunidos aqui nesse canal mais uma vez, para juntos compartilharmos a tua palavra. E tem sido uma experiência maravilhosa para todos nós. O Senhor tem falado ao nosso coração. E obrigado porque nós estamos nos sentindo pessoas muito melhores. Querido Deus, nesta noite, mais uma vez, eu quero te pedir que o Senhor possa me usar. E que, através de mim, o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa, onde quer que ela esteja agora, e na condição que esteja. A tua palavra, ela tem poder. E nós estamos descobrindo o que é que Jesus quer dizer para nós. E ao descobrir essas verdades, nós possamos aplicá-las na nossa vida. E assim tomarmos decisões importantes ao lado de Jesus. Obrigado, Deus, então, por essa oportunidade. E nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado. Então, abra, por favor, a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus, que é o texto que nós estamos acompanhando, não é? Nesses estudos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. E aí nós vamos, então, começar o estudo desta noite, esse bate-papo aqui importante do Start. Eu trouxe aqui a minha caneta, sempre é bom ter uma caneta em mãos, um pedaço de papel para você, então, ir anotando essas coisas, porque depois a gente pode esquecer, não é? Então, por favor, você pegue aí uma caneta, um pedaço de papel, e aí você vai, então, guardar melhor o que nós estamos conversando aqui, tudo baseado na palavra de Deus, tá bom? Amém? Você acredita nisso? Que bom. Então vamos lá. Mateus no capítulo 11. O personagem, como eu disse, né, que chamou a nossa atenção é João. Ele está preso, não sabe que ele vai morrer, e ele permitiu que uma dúvida tomasse conta dele. E ele, ao ser visitado por 2 discípulos, ele pede que esses discípulos procurem Jesus e perguntem se Jesus realmente era Jesus. Olha só que dúvida, né? Duvidar que Jesus é Jesus. Ele não sabia que ele estaria morrendo em seguida. E se ele morre com essa dúvida, nós teríamos uma dúvida. Será que João Batista, que pregou esses 30 anos, ele agora, com a dúvida, ele tirou Jesus da vida dele?
Se ele duvida de Jesus, ele duvida agora de tudo que ele pregou. Se ele duvida de tudo que ele pregou, ele duvida de tudo que ele viveu. Então ele está pronto a começar uma vida completamente diferente, se ele abandona Jesus. E aí Jesus, ele dá uma resposta para João Batista, através daqueles discípulos, que está aí no verso 5, verso 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Tem aqui umas imagens, né, que a gente tem mostrado aqui, está lá Mateus, o contexto, né, a dúvida de João Batista, e aí no verso 4, a resposta que Jesus diz para ele, ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Interessante que essa expressão ouvindo e vendo, ela aparece em diferentes situações na Bíblia. E ela está intimamente relacionada às bem-aventuranças. Lá em Apocalipse 1, diz que bem-aventurado aqueles que leem, então estão vendo, e aqueles que ouvem as palavras deste livro. Interessante isso, né? E você é do tipo de pessoa que tem visto e ouvido e acreditado nessas coisas. Porque de que adianta, né, nós sermos visitados por Deus através da sua palavra, e aí Ele fala para a gente, Ele se mostra para a gente e não muda nada. Já parou para pensar nisso? Então a gente precisa de uma resposta a isso, para sermos realmente felizes. E aí, no verso 5, Jesus, ele então diz, os cegos veem. E aí nós, na semana passada, analisamos o que Jesus queria dizer com isso. E isso tem uma implicação espiritual. Se você não assistiu, corre lá e assista depois o tema do domingo passado. Os cegos veem. E a outra sentença que aparece aqui, os coxos andam. Hoje nós vamos considerar essa resposta de Jesus a João Batista. O que Jesus queria dizer para João Batista com isso, e o que é que Jesus está querendo dizer para nós também hoje. O que Jesus quer mostrar para nós nessa resposta? Será que isso aqui também tem uma implicação espiritual? Eu posso adiantar para você que sim. Eu posso adiantar para você que isso tem uma implicação espiritual. E eu vou ficar repetindo isso, porque eu e você estamos vivendo no meio de um grande conflito. Nós estamos vivendo a expectativa da volta de Jesus. O inimigo não quer que a gente se prepare, e ele vai usar todas as suas armas, todas as suas estratégias, justamente para tirar a gente do céu. Ele não quer que você esteja preparado para o dia da volta de Jesus. Então, quando eu e você vamos ao texto sagrado, à Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que as implicações do texto têm uma demanda espiritual. Então, eu preciso abraçar isso e procurar, então, com essa informação, tirar as arestas, fazer a lapidação, tirar as coisas ruins da minha vida, porque a palavra de Deus tem poder. Lá no Gênesis, Deus, então, do nada fez tudo. Então, ainda que eu esteja vivendo o nada na minha existência, Deus pode fazer tudo através da sua palavra. No passado, Deus falava, e agora Deus inspirou os homens, 40 autores, a Bíblia tem, Deus inspirou esses autores, e aqui nós temos a mesma revelação e o mesmo poder de Deus que se manifestou lá no Gênesis, rompendo o nada para fazer tudo. Quando você tem a Bíblia, você está tendo um contato direto com o Deus Todo-Poderoso. Olha só como isso é importante. Esse livro, ele tem que ter um lugar especial na nossa vida, tem que ter uma consideração especial. Felizes são aqueles que gostam da Bíblia, que leem a Bíblia, que se dedicam à Bíblia,
porque eles estão vendo e eles estão ouvindo as coisas de Deus. E aí não tem como ser diferente. A vida muda, a história muda, a família muda, tudo muda. O que Jesus estava querendo então dizer? Os coxos andam. Para a gente assim tirar um pouco de preconceito dessa palavra coxo, né? No dicionário bíblico, coxo quem tem defeito numa das pernas. Então essa é a tradução e aí você compreende. Não é nenhum termo pejorativo que a Bíblia traz aqui, mas apenas uma maneira de definir uma pessoa que tem um problema em uma das pernas. Uma vez que a pessoa tem um problema em uma das pernas, ela vai ter dificuldades na sua caminhada, ok? Ela tem dificuldades na sua caminhada. Se ela não se valer de uma ferramenta, de um instrumento, talvez ela não consiga andar. E tentando andar, ela vai cair, ela vai tropeçar, ela vai se machucar. Imagine quantas consequências isso pode trazer. Então, Jesus está dizendo que as pessoas que, por conta desse problema, elas têm dificuldades no caminhar, elas vão passar a andar. Os coxos andam. Então, vai haver uma mudança na história dessa pessoa, na vida dessa pessoa, e aí essa pessoa vai passar a andar. Jesus suscita esperança para aqueles que estavam cometidos literalmente desse problema, porque ele fez muitos milagres, mas você sabe que a chegada de Jesus aqui, a implantação do seu reino, não era simplesmente para tirar as cargas das circunstâncias da nossa existência física, mas ele viera para trazer uma resposta para os grandes problemas espirituais. Isso aí está muito claro, você sabe disso, e se Jesus deu essa resposta precisa me alcançar aqui e agora. Essa resposta precisa alcançar você aí e agora, em nome de Jesus. Tá bom? Deus está querendo dizer assim, ei, você vai poder andar como você nunca andou. Você vai poder andar como você nunca andou. Isso é muito bom, essa é uma notícia maravilhosa que ele tem para nos dar. No verso seguinte aqui, eu não tenho aqui escrito, mas eu chamo a atenção de vocês. Nós vamos colocar aqui na tela o texto, mas aí você pode acompanhar aí também na sua Bíblia, é muito importante isso. São João, no capítulo 14, é um texto muito conhecido esse. São João 14, verso 6. Jesus, o Verbo, né? A palavra, o Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta aqui. Ele faz questão de se apresentar. E aí ele diz então aqui, de uma maneira muito simples, ele diz assim, verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos, a propósito, subtrair aqui desse texto a declaração da sua apresentação, a verdade e a vida. Vamos imaginar que não tivesse isso aqui, porque ele escolheu se apresentar aqui de 3 diferentes maneiras. O livro de João, ele revela Jesus, a personalidade de Jesus, o ministério de Jesus de diferentes maneiras. Porta, pão, água, leão, Salvador, tantas coisas. E aqui Jesus, ele faz questão de dizer, tira aí verdade e vida, a propósito, só por causa do estudo hoje, então nós leríamos assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para se chegar ao Pai, para você ir ao Pai, onde está o Pai? No céu. Então, se você quer chegar no céu, e aí diga, eu quero. Disse? Claro que você quer, né? Você não é louco? Claro que você quer.
A gente quer ir para o céu. Esse negócio, você não é louco? Uma situação que eu saí para vender alguns livros. Isso chama-se coportagem. E eu coportei, eu vendia livros. E aí eu batia de casa em casa oferecendo aqueles livros. E num dia bati numa casa, uma pessoa me atendeu, me convidou para entrar, e eu comecei a mostrar os livros que eu tinha para vender para aquela pessoa. Era um homem, e ele se sentou literalmente em cima da mesa, e como a mesa é mais alta, ele sentado ali, ele balançava os pés. Eu me lembro muito bem disso. Ele balançava os pés. Enquanto eu ia apresentando o livro, ele ia me interrompendo e dizendo assim: caramba, que livro bom! Que livro bom! Nossa, que livro bom! Que livro bacana! Que livro bom! E eu, imediatamente, na minha mente, eu ia pensando assim: caramba, vai comprar o livro. E o vendedor quer vender o livro. E ele dizendo que é muito bom, é muito bom. De repente, ele faz uma declaração que me deixa mais otimista ainda. Ele diz assim: quem não comprar esse livro é louco. E eu falei: pronto, vendi. Agora eu vendi, graças a Deus eu vendi. Terminei a apresentação do livro, peguei o talão de pedidos e comecei a preencher. E ele falou assim: o que você está fazendo aí? Eu falei assim: eu estou preenchendo o pedido do livro, e no dia tal eu estarei vindo aqui para entregar para o senhor. Ele falou assim: não. Quem foi que disse para você que eu quero o livro? O que eu concluí com isso tudo? Que ele era o quê? Era louco. Ele era um louco. E eu fui embora frustrado, mas falei assim: caramba, perdi meu tempo com um louco. Gente, eu e você estamos aqui admirando as coisas de Jesus. E você não é louco para rejeitá-la. E que bom que você não tem que pagar nada, porque é de graça. Ele está oferecendo isso para você. Para ir ao céu, para ir ao Pai, estar lá um dia, Jesus, ele é o caminho para chegar lá. Pega essa informação: Jesus é o caminho. E agora, Jesus respondendo a João Batista: os coxos andam. Os coxos, aqueles que têm problema no andar, eles se deparam com o caminho, mas quando eles se deparam com o caminho, por causa dos problemas que eles têm, em decorrência dessa impossibilidade de andar com segurança, eles olham para um caminho com muitas impossibilidades, já entendendo assim: eu não vou conseguir chegar lá, o caminho existe, mas eu não consigo chegar lá. Pensa isso na dimensão espiritual da nossa vida. E Jesus fala assim: eu sou o caminho. Se existe um caminho, é porque alguém precisa caminhar por ele. Caminho sem o transeunte, sem aquele que caminha, perde completamente o sentido. Então Jesus está dizendo: existe um caminho e a gente precisa andar por esse caminho. A gente precisa chegar lá no objetivo ao Pai, e ele se apresenta como esse caminho. Tem muita gente que não tem conseguido andar nesse caminho, porque espiritualmente é, segundo o argumento bíblico, um coxo espiritual. Tremendo isso, né? Será que nesta noite Deus está falando para um coxo espiritual? Uma pessoa que não tem conseguido andar no caminho que leva ao Pai? E se não leva ao Pai, a gente está correndo um grande risco, mesmo de João Batista. Mas calma que existe misericórdia para todos nós. Existe um outro texto que é muito significativo também, está lá no Salmo 128. Salmo 128, ele também faz uma declaração que é muito bacana. Muito bacana, é o verso 1 do Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e faz o quê? E anda nos seus caminhos. Felizes são aqueles que temem. Temor aqui é respeito e consideração ao que Deus está ensinando.
Então, felizes aqueles que, em respeito e em consideração ao que o Senhor está ensinando, estão andando no caminho. Legal isso, né? Muito bacana. Você é uma pessoa feliz porque anda nos caminhos do Senhor? Gente, existem muitos outros caminhos que podem levar até Roma, mas não vão levar você para o céu. Porque o caminho que leva para o céu é Jesus. E as declarações de Jesus para que a gente ande nesse caminho. Anotou o texto? A gente vai agora ao livro de Isaías. O livro de Isaías. E aí a gente vai ficar com alguns textos aí no livro de Isaías, para a gente continuar entendendo. Olha só como a resposta de Jesus a João Batista tem um amplo significado. Os coxos andam. Amém por isso. Amém por isso. Isaías. Vamos tentar entender aqui um pouco sobre a condição humana que faz com que a gente tenha essa dificuldade de andar, nos tornando assim coxos espirituais. Isaías no capítulo 1, a partir do verso 2, me acompanha aí, por favor. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem é que fala? O Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha aí a condição. Revoltados, então isso é sinal de abandono. Verso 3. Olha o exemplo que Deus usa. O boi, animal irracional, conhece o seu possuidor. O jumento, animal irracional, conhece o seu dono, a sua manjedoura, o lugar onde ele tem que se encontrar repouso. Mas Israel, nós, seres humanos, uma referência hoje, mas no passado, Israel, racional, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Não tem conhecimento é uma maneira de declarar. A declaração do profeta Isaías, ele está dizendo, não tem conhecimento da sua condição. Eles estão deixando de considerar a sua condição. E o povo não consegue entender a sua condição. Porque é o seguinte, conhecimento eles têm. Claro que eles têm. Porque esse povo tem uma história poderosa, como você tem a sua história poderosa, as manifestações de Deus na nossa vida. Hoje eu passei a manhã com um amigo, o Lincoln dos Lições da Bíblia, sabe, o âncora. Aí a gente conversou bastante, e ele contando a maneira como Deus foi dirigindo a vida dele, são as histórias, a gente ia falando assim, caramba, essas histórias que nos ajudam a ficarmos firmes com Jesus. Mas muitas vezes, apesar de tantas evidências, a gente ignora isso. É isso que Deus está dizendo desse povo. E aí o verso 4 diz assim, ai desta nação pecaminosa. Olha o que isso trouxe como consequência. Nação pecaminosa. E pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é a transgressão dos ensinamentos do Senhor. Pecado é desviar-se do caminho que é Jesus. Pecado, ele traz implicações na nossa vida. Homens trôpegos, homens que não saem do lugar, que marcam um passo, que não conseguem andar, são paralíticos espirituais, não vão chegar ao céu. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. E aí faz uma declaração do comportamento deles que os levou a serem considerados desta forma, e Deus está falando através do profeta, por quê? Diz aí agora, porque abandonaram o Senhor. Quem é o Senhor? É o caminho. Abandonaram o caminho e blasfemaram do Santo de Israel, voltando para trás. Se Jesus ele é o caminho,
que leva ao céu. E se essas pessoas abandonaram o Senhor, então o que está acontecendo? Eles estão abandonando o caminho, porque são pecadores. Então abandonaram o caminho. Ei, será que você abandonou o caminho? Será que você tem buscado os atalhos dessa vida? Os caminhos mais fáceis? Será que você está marcando o passo? Você não avança na sua experiência religiosa? Diga a João Batista que os coxos estão andando. A boa notícia chegou para você e para mim. Então a gente precisa avançar. A gente não pode criar raízes aqui, nesse lugar. A gente precisa avançar. Deus está chamando a nossa atenção. E aí ele diz assim, no verso 18, ele diz que a gente tem que arrazoar, diz o Senhor. Arrazoar quer dizer, ei, coloca a tua cabeça para funcionar. E entenda o que o Senhor está falando. No capítulo 35 de Isaías, a gente dá um salto para o capítulo 35. Abriu aí? O título que aparece aí é Felicidade na Sião Futura, uma referência à Nova Jerusalém. E aí, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 6, que Deus faz questão de dizer isso, aquela nação que estava tendo muitas dificuldades de andar. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Olha aí, está entendendo o que o Senhor está dizendo? Dizei aos desalentados de coração, ei, sede fortes, não temam, eis o vosso Deus, está se manifestando aqui e agora. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Jesus está voltando para nos salvar. Verso 5, então se abrirão os olhos dos cegos e se dissiparão os ouvidos dos surdos. Verso 6, e os coxos farão o quê? Saltarão. Saltar é mais do que andar, é ter energia suficiente para mais do que andar. Eles vão correr, eles vão saltar, e aqui diz como servos, eles vão saltar. Olha só o que Deus quer fazer na sua vida. Olha só o que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso Jesus veio, para que essa boa notícia chegasse para você e para mim, de que nós, os coxos espirituais, os paralíticos espirituais, poderíamos voltar a andar, mais do que andar, voltar a saltar. Saltar, eu fico vendo aqui, uma comemoração, é pular de alegria, é comemorar, é êxtase, é esperança, é contentamento. Razoemos, diz o Senhor, entenda, coloca a sua cabeça para funcionar. Você precisa do Senhor, filho. Filha, você precisa do Senhor. Não dá para a gente viver sem o Senhor. A gente tem que se agarrar a Ele, porque só nele que nós vamos saltar. A promessa dEle é real. A gente precisa acreditar nessa promessa. Está escrito isso para mim e para você. No capítulo 42 de Isaías, capítulo 42, versos 16, capítulo 42, verso 16, mais um texto, diz assim: guiarei os cegos
por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos, até então escabrosos, cheios de problemas, acidentes, buracos, porque assim reagia aquele que não podia andar, esses caminhos desaparecerão, e o Senhor, fazendo-nos andar, tornará os nossos caminhos planos. Caminhos planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei, diz o Senhor. Amém. Olha só o que o Senhor está querendo dizer a João Batista. Olha só o que o Senhor está querendo dizer para mim, para você. A gente pode andar. As implicações espirituais da nossa existência aqui, elas vão desaparecer em nome de Jesus. Ele é o caminho que leva ao Pai. E se não temos tido condições de andar nesse caminho, eu sei, às vezes é difícil. Eu sei. Não pensem que eu estou subestimando a sua dificuldade. Eu sei que é difícil. Eu sei que esse caminho, ele parece completamente contrário à nossa natureza. E muitas vezes eu também já tropecei, já caí, já me machuquei, mas graças a Deus, felizes aqueles que, mesmo caindo, eles se levantam e eles continuam a andar. Às vezes, aparecem pessoas, a gente comentou isso, né, Lincoln? A gente comentou isso hoje, nesse nosso encontro, momento em que 2 colegas tiveram que ajudar um que estava com dificuldade para seguir no caminho. Estava machucado, estava sentindo câimbras. E muitas vezes a gente precisa aí do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos, para ajudar. Mas olha, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha tropeçado, o caminho está aí. E se Jesus diz, eu sou o caminho, é o mesmo que diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele vai nos ajudar a andar nesse caminho. Ele vai tirar os fardos da nossa vida. Não desista do caminho, filho. Porque esse é o caminho que vai ao Pai. Você não pode aceitar as sugestões de Satanás, dizendo que você é um paralítico, que para você não tem jeito. Repreenda isso em nome de Jesus. A vitória é nossa no nome de Jesus. A gente pode, a nossa vitória está em Jesus. O profeta Jeremias, no capítulo 9, vá lá, por favor, Jeremias, no capítulo 9, tem algo aqui que eu preciso muito também compartilhar com vocês. Jeremias, no capítulo 9, verso 13. Respondeu o Senhor. Então, quem é que responde? O Senhor. O Senhor está respondendo. Porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Então, não andaram nela porque, não quer saber, não. Consequências, verso 14. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram quem? Os balins, como lhes ensinaram os seus pais. Aqui nós estamos percebendo que o povo de Deus, nos dias do profeta Jeremias, Deus faz essa declaração através do profeta, que eles não estão andando no caminho do Senhor, não estão obedecendo ao Senhor, não estão guardando a lei do Senhor, por uma razão. Então, eles são coxos espirituais, paralíticos espirituais, existe uma razão.
Eles estão vivendo assim, porque os seus pais ensinaram para eles diferente. Os seus pais ensinaram eles obedecerem às propostas dos Baalins. Baalins aqui são ídolos pagãos, em referência a Baal, que era a maior entidade pagã, chamado de Deus. Era um absurdo isso, porque Baal ele era considerado o deus da fertilidade. E eles iam para o alto de um monte, e ali homens, mulheres, crianças, jovens, de todas as idades, tiravam as suas roupas e se aventuravam em relações sexuais. Homem com mulher, mulher com mulher, mulher com homem, homem com homem, homem com mulher, enfim. E esse comportamento ali no alto da montanha provocava uma excitação no deus Baal, e aí a chuva caía como se fosse o derramar do sêmen de Baal. E aí a terra fertilizava. Olha que absurdo. E os pais ensinaram os seus filhos a andarem nesse caminho. Mas Deus já havia dito para eles, você sabe, Provérbios 22, verso 6, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ela vai crescer, vai envelhecer e não vai se desviar do caminho. Então aí eles ensinaram completamente diferente daquilo que o Senhor havia dito para eles. Então o fato deles não estarem andando no caminho é uma resposta ao que os pais lhes ensinaram. Gente, os pais aqui, eles estão representando também nessa esfera da nossa relação com Deus e com a nossa relação com o mal, por conta dessa grande guerra. Quando eu não dou ouvidos à voz do Senhor, eu vou dar ouvidos à voz de qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer religião, qualquer coisa. Você sabia que tem um monte de gente que está se encaixando nessa situação, nesse estado de paralisia espiritual, porque estão ouvindo ensinamentos contrários à vontade de Deus expressos aqui nessa palavra, a Bíblia Sagrada? Você sabia? Que tem muita gente seguindo um caminho que não leva ao Pai, que tem muita gente seguindo palavras de homens. Olha, uma vez, só para você ter uma ideia, uma vez eu estava estudando a Bíblia com uma senhora. Ela não pertencia à mesma denominação que eu, mas tinha a mesma religião que eu, tinha a mesma Bíblia que eu. E aí nós estávamos estudando, estávamos indo muito bem, porque a Bíblia estava nos ensinando. E aí ela me procurou e falou assim: pastor, nós não vamos poder mais continuar os estudos. Falei, mas por que não? Está sendo tão proveitoso, a gente está crescendo tanto, a gente está andando tanto. Aí eu perguntei para ela, mas existe um motivo? Ela falou assim, sim, existe um motivo. Qual é o motivo? Ela falou assim, olha, eu fui procurada pelo meu pastor, que soube que eu estava estudando com o Senhor, e ele me disse para eu não mais estudar a Bíblia com o Senhor, para eu continuar fazendo aquilo que ele dizia. Eu lamentei muito, a gente conversou um pouco mais, mas ela decidiu obedecer às orientações daquele pastor. Ei, você não tem que seguir as orientações de um pastor. Eu estou me referindo a mim também. Eu sou homem, um ser humano, falho, pecador. E se eu não falar de acordo com essa autoridade aqui, que é a palavra de Deus, e Jesus ele mesmo disse, conhecereis a verdade. Não a verdade de um pastor, ou de um guia religioso, ou de uma igreja, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu não falar de acordo com
o que está escrito aqui nesse livro, você não tem que me ouvir. E se você me ouvir, você vai ficar paralítico espiritual. E tem muita gente que está seguindo a mentiras em vez de verdades que estão aqui reveladas nesse livro. Ei, o estudo desta noite, que está abrindo os nossos olhos, é para provocar em você o desejo de conhecer esse livro, de viver em harmonia com esse livro e não andar em caminhos que são contrários à vontade de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser bons, mas que no final são caminhos de morte. Eu sei que você conhece esse texto. Parece bom, parece legal, parece que vai dar certo, mas no final são caminhos de morte. Então você para tudo, por favor. Olha o que aconteceu. Em vez de ouvirem o Senhor, eles estão ouvindo os pais e estão adorando os Baalins. E você já sabe o que isso significa. E aí vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. A gente precisa. Será que Deus está falando nessa noite também a um grupo de pessoas que têm dado ouvido à voz de outras pessoas, pastores, padres, bispos, e não estão ouvindo a palavra de Deus, não estão andando pelo caminho apontado aqui? Porque Jesus é o caminho. Segundo Pedro, lá no final da Bíblia, nós estamos indo agora para o penúltimo texto dessa noite. Penúltimo texto dessa noite, segundo Pedro. É muito importante esse texto aqui, para a gente fechar o estudo aqui desta noite, segundo Pedro capítulo 2. Achou aí? Verso 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, o quê? Destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o que, gente? O caminho da verdade. O falso profeta, um representante de Satanás, quer infamar o caminho da verdade. E aí Deus, no verso 21, diz para mim e para você: pois melhor para nós lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da verdade. E nós conhecemos. Do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Melhor seria não termos conhecido, do que depois de termos conhecido, voltarmos atrás. Sério isso. E o texto aqui é muito pesado, verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não dá, né, para a gente viver sem Jesus, o caminho. Hoje é dia de voltar a andar. Hoje é dia de voltar. Amém? São João, no capítulo 5, conta um milagre. A gente precisa agora falar do milagre.
O mesmo milagre que vai acontecer e está acontecendo agora na sua vida. Existia um lugar, e ali naquele lugar existia um tanque, chamado Tanque de Betesda. E ali acreditavam que um anjo descia e mexia aquelas águas, e a primeira pessoa que entrasse ficava curada. Há 38 anos, um homem lutava para chegar primeiro ali naquele tanque e ser curado, um paralítico. 38 anos acreditando que aquela era a solução para ele. A Bíblia conta que Jesus foi ali. E quando Jesus chegou ali, olhou para aquele homem, e aí Jesus disse para ele: ei, o que você está fazendo aí, filho? Ele falou assim: eu quero ser curado, eu estou aqui há 38 anos, eu quero voltar a andar, por favor. Mas não tem ninguém que me ajude para que eu possa chegar ali. E aí Jesus disse para ele: eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele homem que ali estava há 38 anos, buscando a solução para o seu problema, encontrando-se com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, o caminho, ele se levantou e ele andou. Glória a Deus, porque ele não era mais um coxo, um paralítico. Ele havia se encontrado com Jesus. Sabe o que significa Betesda? Betesda é uma palavra hebraica que significa lugar de misericórdia. Agora aí, na sua sala, no seu quarto, junto ao seu celular, seu computador, aqui, esse é o lugar de misericórdia para nós. E Jesus, Ele pode, e Ele está fazendo exatamente isso. Filho, filha, levanta e anda, pule, salte, para que a gente chegue no Pai. Não dê ouvidos a mentiras, a fábulas. Se agarre à palavra que liberta, que cura, que faz a gente andar no caminho. Não quer você nessa noite entregar-se completamente a esse Jesus? Diga a João Batista que os coxos estão andando, que contemos ao mundo que nós, outrora paralíticos espirituais, estamos andando agora, firmes, em caminho para o céu, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir essa música especial agora, pela Mena. E é hora de você orar, se agarrar com Deus. Senhor, não importa quanto tempo eu deixei de andar, eu quero andar e viver ao teu lado a partir de agora, como nunca vivi, como nunca andei. Em nome de Jesus, coloque aí a mão no seu coração e ore enquanto a Mena vai cantar. Prostrado abrigo em meu Deus achei, alegria enfim o Senhor transformou, a alegria em mim,
ressurgiu no que pensei ser impossível. Encontrei solução em meu Deus. Ele tem sido fiel, fiel a mim, ao olhar meu viver. Seu amor posso sentir, embora em meu coração inquietação exista. Ele preenche meu ser. Ele tem sido bom Pai, fiel a mim. Em meu pesar caminhei pra longe, por tantas vezes não pude orar. Tanto tempo passei tão sozinho, tentando preencher o vazio em mim. Ainda assim o meu Deus não me abandonou. Cada promessa que fez, Ele cumpriu. Faz o tempo voltar e em seus braços sou teu mais uma vez. Ele tem sido fiel, fiel a mim, ao olhar meu viver. Seu amor posso sentir, embora em meu coração inquietação exista. Ele preenche meu ser. Ele tem sido bom Pai. Ele preenche meu ser. Ele tem sido bom Pai, fiel a mim. Fiel a mim. Oh, maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor tem sido fiel, um bom Pai, e não se esquece de nós, seus filhos. Obrigado porque a notícia chegou e ela traz esperança para nós. Outrora paralíticos espirituais, mas agora estamos saltando como servos. Estamos de volta ao caminho, porque queremos chegar um dia à casa do Pai. Ó Deus, obrigado porque com essa promessa encontramos também o perdão para todos os passos que foram dados fora do caminho, para todas as decisões que tomamos fora do caminho. Obrigado porque o Senhor foi até onde nós estávamos nesta noite, está nos trazendo de volta para o caminho. E o melhor é sabermos que o Senhor promete também andar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos nesse caminho. Que bom é saber que não vamos andar sozinhos. Senhor, por favor, nesta hora, visita aqueles que não ouviram essa mensagem.
visita filhos, amigos, familiares que estão andando longe do caminho. Senhor, desperta na mente deles e no coração deles agora as lembranças desse caminho que foi apresentado para eles, para que eles possam retornar, porque não queremos chegar à casa do Pai sozinhos. Ó querido Deus, por favor, abençoa também aqueles que têm ouvido mentiras, um caminho diferente do teu. Senhor, tenha misericórdia para que possam se interessar em conhecer caminho, verdade e vida. E esse caminho, essa verdade, essa vida, nós encontramos na Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelo milagre que fizeste lá em Betesda. E obrigado porque o Senhor tornou esse lugar, esse encontro um Betesda, lugar de misericórdia. E nós louvamos o Teu nome porque fomos visitados pelo Senhor, nos levantamos para andar. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.